Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 10 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 10. Continuação. O gongo então soou e fomos todos almoçar. Poirot me atrasou um pouco. Bem? Ele está ok. Eu disse. Tenho certeza. Nada perturbador? Ele recebeu uma herança há apenas 1 ano. Eu disse. Mas por que não? Por que não receberia? Posso jurar que o homem é perfeitamente honesto e correto. Sem dúvida, sem dúvida, disse Poirot calmamente. Não se aborreça. Ele falou como se fosse uma criança mal-humorada. Seguimos todos para a sala de jantar. Parecia incrível que menos de 24 horas haviam se passado desde que me sentara pela última vez àquela mesa. Mais tarde, senhorita Ackroyd levou-me para o canto e sentou-se comigo no sofá. Não posso deixar de me sentir um pouco magoada. Ela murmurou, segurando um lenço que, obviamente, não fora destinado a enxugar lágrimas. Magoada, quero dizer, pela falta de confiança de Roger em mim. Essas 20.000 libras deveriam ter sido deixadas para mim, não para Flora. Deve-se confiar em uma mãe para proteger os interesses de sua filha? Falta de confiança. É como chamo isso. Isso passará, Sra. Ackroyd. Eu disse. Flora era sobrinha de Ackroyd, parente de sangue. Teria sido diferente se a senhora fosse irmã dele, e não sua cunhada. Como pobre viúva de Cecil, creio que meus sentimentos deveriam ter sido levados em consideração. Disse a senhora, tocando os cílios levemente com o lenço. Porém, Roger sempre foi muito peculiar. Para não dizer mal, em questões de dinheiro. Tem sido uma posição difícil tanto para Flora quanto para mim. Ele não dava sequer a metade uma pobre criança. Ele pagava suas contas, sabe? E mesmo assim, com grande relutância e perguntando para que precisava de todas essas bobagens. Tão masculino. Mas agora, esqueci o que ia dizer. Sim, nem 1 centavo que pudéssemos chamar de nosso. Flora ressentia-se disso, sim. Devo dizer que ela se ressentia disso, intensamente. Embora devotada ao tio, é claro, mas qualquer moça sentiria o mesmo. Sim, devo dizer que Roger tinha ideias muito estranhas sobre o dinheiro. Ele não comprava nem novas toalhas de rosto, embora eu lhe dissesse que as velhas estavam cheias de buracos. E então, prosseguiu Sra. Ackroyd com um salto repentino tão característico de sua conversação. Deixar todo esse dinheiro, 1.000 libras, imagine 1.000 libras, para essa mulher. Que mulher? Essa mulher Russell. Há algo de muito estranho sobre ela, e sempre disse isso, mas Roger não queria ouvir uma única palavra contra ela. Dizia que ela era uma mulher de grande força de caráter e que ele a admirava e respeitava. Ele sempre falava sobre sua integridade e independência e valor moral. Eu acho que há algo suspeito sobre ela. Ela certamente fez o que podia para casar-se com Roger, mas logo pus um ponto final nisso. Ela sempre me odiou, naturalmente. Eu via através dela. Comecei a me perguntar se havia alguma maneira de estancar a eloquência de Sra. Ackroyd e escapar. Sr. Raymond promoveu a distração necessária, vindo despedir-se. Agarrei minha chance e me levantei também. Sobre o inquérito, eu disse. Onde você gostaria que acontecesse? Aqui ou na Tribors? Sra. Ackroyd me olhou boquiaberta. O inquérito? Ela perguntou com a imagem da consternação. Mas certamente não haverá nenhum inquérito. Sr. Raymond emitiu uma pequena tosse seca e murmurou em 2 pigarros. Inevitável. Sob as circunstâncias. Mas certamente o Dr. Shepherd pode ajeitar. Há limites para que eu possa fazer.
Disse secamente. Se a morte foi um acidente... Ele foi assassinado, Sra. Croyd. Disse brutalmente. Ela soltou um pequeno grito. Nenhuma teoria sobre acidentes se manterá por muito tempo. Sra. Croyd me olhou com angústia. Eu não tinha paciência para o que achava ser seu medo tolo por coisas desagradáveis. Se houver um inquérito, não vou precisar responder a nenhuma pergunta e tudo mais, vou? Ela perguntou. Não sei o que será necessário. Respondi. Imagino que Sr. Raymond vai aliviá-la. Ele conhece todas as circunstâncias e pode dar os dados para uma evidência formal de identificação. O advogado assentiu com uma leve inclinação. Não creio realmente que haja nada a temer, Sra. Croyd. Ele disse. Você será poupada de todo o aspecto desagradável. Agora, com relação à questão financeira, a senhora tem tudo o que precisa no momento? Quero dizer... Ele acrescentou quando ela olhou de forma inquiridora. Dinheiro em mãos. Espécie. Veja, se não posso arranjar para que tenha o que precisa. Há suficiente. Disse Raymond que estava perto. Sra. Croyd descontou um cheque de 100 libras ontem. 100 libras? Sim. Para salários e outras despesas vencendo hoje. Até o momento, não foi utilizado. Onde está o dinheiro? Em sua escrivaninha? Não. Ele sempre mantinha dinheiro em espécie em seu quarto, em uma antiga caixa de colarinhos, para ser exato. Ideia engraçada, não é? Creio que sim, disse o advogado. Que devemos nos certificar de que o dinheiro está lá antes que eu parta. Certamente, concordou o secretário. Eu o levarei para cima agora. Esqueci. A porta está trancada. Perguntas à par que revelaram a informação de que o inspetor Hagland estava no quarto da governanta fazendo perguntas adicionais. Alguns minutos depois, o inspetor se reuniu ao grupo no corredor, trazendo a chave. Ele destrancou a porta e passando para o saguão e logo subindo pela pequena escada. No topo do lance, a porta para o quarto de Ackroyd estava aberta. Dentro estava escuro, as cortinas fechadas e a cama arrumada, como na noite anterior. O inspetor abriu as cortinas, deixando entrar a luz do sol. Geoffrey Raymond dirigiu-se à gaveta superior de uma cômoda de pau rosa. Ele guardava seu dinheiro assim, em uma gaveta destrancada, imagine. Comentou o inspetor. O secretário enrubesceu um pouco. Sr. Ackroyd tinha total confiança na honestidade de todos os empregados. Disse com fervor. Realmente. Disse o inspetor apressadamente. Raymond abriu a gaveta, pegou uma caixa de couro de colarinhos, abriu-a e retirou uma carteira espessa. Aqui está o dinheiro, ele disse, tirando um rolo grosso de notas. Você encontrará as 100 libras intactas, eu sei, pois Sr. Ackroyd as colocou na caixa de colarinhos ontem à noite na minha presença quando se vestia para o jantar. E, claro, não foi tocado desde então. Sr. Raymond pegou o rolo de notas e contou. Olhou para cima repentinamente. 100 libras, você disse, mas aqui está apenas 70. Raymond fitou-o espantado. Impossível! Gritou, lançando-se para a frente, pegando as notas das mãos do outro, contando-as em voz alta. Sr. Raymond estava certo. O total somava 70 libras. Mas não compreendo isso! Clamou o secretário aturdido. Poirot fez uma pergunta. Você viu o Sr. Ackroyd guardar esse dinheiro ontem à noite quando se vestia para o jantar? Você tem certeza de que ele não tinha ainda feito nenhum pagamento? Tenho certeza que não. Ele mesmo disse, não quero levar as 100 libras comigo para o jantar. É muito volumoso. Então o caso é muito simples, observou Poirot. Ele pagou essas 40 libras em algum momento durante a noite ou foi roubado. Esse é o resumo da situação. Concordou o inspetor. Ele se voltou para a Sra. Croyd. Quais dos empregados viriam aqui ontem à noite? Suponho que a arrumadeira prepararia a cama. Quem é ela? O que sabe a seu respeito? Ela não está aqui há muito tempo, disse Sra. Croyd.
Mas ela é uma moça do campo, boa e simples. Creio que precisamos esclarecer esse assunto, disse o inspetor. Se a Sra. Croyd fez pagamento em dinheiro, pode ter uma relação com o mistério do crime. Os outros empregados estão limpos, pelo que saiba. Oh, penso que sim. Nada faltou antes? Não. Ninguém foi embora ou algo assim? A copeira está indo embora. Quando? Ela comunicou ontem, eu acho, ao senhor. Oh, não, eu não tenho nada a ver com os empregados. Senhorita Russell cuida dos assuntos domésticos. O inspetor ficou imerso em pensamentos por um instante. Então acenou com a cabeça e observou. Creio que é melhor que eu fale com senhorita Russell e verei também a menina Dale. Poirot e eu o acompanhamos ao quarto da governanta. Senhorita Russell nos recebeu com seu usual sang-froid. Elsie Dale estava em Furley havia 5 meses, uma boa moça, rápida em seus afazeres e muito respeitosa, boas referências. A última moça no mundo que pegaria algo que não lhe pertence. E a copeira? Ela é também uma pessoa digna de elogios, muito quieta e de boas maneiras, uma excelente trabalhadora. Então, por que está indo embora? Perguntou o inspetor. Senhorita Russell apertou os lábios. Não foi por minha causa. Entendi que o Sr. Ackroyd achou que ela fez algo errado ontem à noite. Era sua função limpar o escritório e ela desordenou alguns papéis que estavam em sua escrivania, eu acho. Ele ficou muito aborrecido com isso e ela se demitiu. Pelo menos foi o que compreendi do que me disse. Mas talvez vocês queiram falar com ela pessoalmente? O inspetor concordou. Eu já tinha reparado na moça quando ela nos serviu o almoço. Uma moça alta, com fartos cabelos castanhos bem presos na nuca e serenos olhos cinza. Ela veio atendendo ao chamado da governanta e ficou parada, bem ereta, com esses mesmos olhos cinzas fixos em nós. — Você é Ursula Bourne? O inspetor perguntou. — Sim, senhor. — Ouvi dizer que está indo embora? — Sim, senhor. — E por quê? — Desarrumei alguns papéis que estavam na escrivania do Sr. Ackroyd. Ele ficou muito zangado com isso e eu disse que era melhor ir embora. Ele me disse que fosse o mais cedo possível. — Você esteve no quarto do Sr. Ackroyd ontem à noite? Arrumando ou outra coisa? — Não, senhor. Essa é a função da Elsie. Eu nunca cheguei perto dessa parte da casa. — Devo dizer, minha jovem, que uma grande quantia de dinheiro sumiu do quarto do Sr. Ackroyd. Afinal, ela perdeu a serenidade. Uma onda de rubor lhe cobriu o rosto. — Não sei nada sobre o dinheiro algum. Se o senhor acha que eu peguei e por isso o Sr. Ackroyd me dispensou, o senhor está enganado. — Não estou lhe acusando de pegá-lo, minha jovem, disse o inspetor. — Não se exalte assim. A moça o olhou friamente. — O senhor pode revistar as minhas coisas se quiser, disse ela com desprezo. — Mas não vai achar nada. Poirot de repente se interpôs. — Foi ontem à tarde que o Sr. Ackroyd a dispensou ou você se demitiu, foi isso? Ele perguntou. A moça acenou que sim. — Quanto tempo durou a entrevista? — A entrevista? — Sim, a entrevista com o Sr. Ackroyd no escritório. Eu não sei. 20 minutos? Meia hora? Algo assim. Não mais? Não mais do que meia hora, certamente. Obrigado, mademoiselle. Olhei para ele com curiosidade. Ele estava reordenando alguns objetos na mesa, posicionando-os em ordem com movimentos precisos. Seus olhos brilhavam. Isso é tudo, disse o inspetor. Ursula Bourne desapareceu. O inspetor virou-se para a senhorita Russell. Há quanto tempo ela está aqui? Você tem uma cópia da referência que teve dela? Sem responder à primeira pergunta, a senhorita Russell dirigiu-se a um borô próximo, abriu as 2 gavetas e tirou várias cartas atadas com um prendedor de papel. Ela selecionou uma e entregou ao inspetor. Ele disse. Está legível. Senhora Rachel de Folliot, Marby Grang, Marby. Quem é essa mulher? Gente bastante boa do condado. Disse senhorita Russell.
Bem, disse o inspetor, devolvendo-a. Vamos dar uma olhada na outra, Elsie Dale. Elsie Dale era uma moça grande, loura, com um rosto agradável, embora um pouco tolo. Ela respondeu às nossas perguntas bastante prontamente e aparentou pouco incômodo e preocupação pela perda do dinheiro. Eu não creio que haja nada errado com ela, observou o inspetor depois de dispensá-la. E com Parker? Senhorita Russell cerrou os lábios e não respondeu. Tenho uma sensação de que há algo errado com esse homem. O inspetor continuou pensativo. A questão é que não percebo quando ele teria tido a oportunidade. Ele estaria ocupado com suas tarefas logo após o jantar. E tem um álibi muito bom para a noite toda. Sei disso porque tenho dedicado atenção particular a isso. Bem, muito obrigada, senhorita Russell. Vamos deixar as coisas como estão por agora. É muito provável que o Sr. Ackroyd tenha feito um pagamento pessoalmente. A governanta nos deu um seco boa tarde e partimos. Deixei a casa junto com Poirot. Eu me pergunto. Eu disse, quebrando o silêncio. Que papéis a moça desarrumou para deixar Ackroyd em tal estado? Pergunto-me se há aí alguma chave para o mistério. O secretário disse que não havia papéis de importância particular na escrivaninha. Disse Poirot calmamente. Sim, mas... Pausei. Você não acha estranho que Ackroyd tenha ficado enfurecido com um assunto tão trivial? Sim, com certeza. Mas seria um assunto trivial? Claro, admiti. Não sabemos que papéis eram esses, mas Raymond certamente disse. Deixe Raymond fora disso por um instante. O que você achou na moça? Qual moça? A copeira? Sim, a copeira. Ursula Bourne. Ela parecia uma boa moça, disse hesitante. Poirot repetiu minhas palavras dizendo com ênfase. Ela parecia uma boa moça. Sim. Então, depois de 1 minuto de silêncio, ele pegou algo em seu bolso e me entregou. Veja, meu amigo, vou lhe mostrar algo. Veja aqui. O papel que me entregou foi o papel compilado pelo inspetor que ele dera a Poirot naquela manhã. Seguindo a indicação de seu dedo, vi uma pequena cruz marcada a lápis ao lado do nome Ursula Bourne. Você não pode ter percebido na hora, meu bom amigo, mas há uma pessoa nesta lista cujo álibi não tem confirmação. Ursula Bourne. Você não acha? Dr. Shepherd não ousou dizer nada. Ursula Bourne pode ter matado o Sr. Ackroyd, mas confesso que não vejo motivo para ela fazer tal coisa. Você percebe? Ele me olhou com tanta dureza que me senti desconfortável. Você percebe? Ele repetiu. Nenhum motivo, absolutamente. Eu disse com firmeza. Seu olhar relaxou. Ele franziu as sobrancelhas e murmurou para si mesmo. Já que o chantagista era um homem, ela não poderia ser o chantagista, então... Eu tossi. Com relação a isso, comecei em dúvida. Ele virou-se bruscamente para mim. O quê? O que ia dizer? Nada. Apenas que, falando estritamente em sua carta, Sra. Ferrars mencionou uma pessoa. Ela não especificou de fato um homem, mas nós presumimos que fosse, Ackroyd e eu, que fosse um homem. Poirot não parecia me ouvir. Ele estava falando consigo mesmo novamente. Mas então é possível, afinal? Sim, certamente é possível. Mas então, devo reordenar as minhas ideias, método, ordem. Nunca precisei tanto deles. Tudo deve se encaixar em seu próprio lugar ou estarei na pista errada. Ele interrompeu e voltou-se para mim novamente. Onde é Marby? Do outro lado de Cranchester. A que distância? 14 milhas, talvez. Seria possível para você ir até lá amanhã, digamos? Amanhã? Vejamos, amanhã é domingo. Sim, eu poderia organizar isso. O que você quer que eu faça lá? Que encontre essa senhora Folliot. Descubra tudo o que puder sobre Ursula Bourne. Muito bem, mas esse trabalho não me agrada muito. Não é o momento para criar dificuldades. A vida de um homem pode depender disso. Pobre Ralph.
Eu disse com um suspiro. Você acredita então que ele seja inocente? Poirot olhou-me seriamente. Você quer saber a verdade? Claro. Então você a terá, meu amigo. Tudo aponta para a suposição de que ele seja culpado. O quê? Exclamei. Poirot acenou com a cabeça. Sim, esse inspetor estúpido. Por que ele é estúpido? Tem tudo apontando para isso. Eu busco a verdade, e a verdade me leva a todo momento para Half-Paton. Motivo, oportunidade, meio. Mas não deixarei pedra sobre pedra. Prometi a Mademoiselle Flora, e ela tinha muita certeza, essa pequena. Muita certeza mesmo.